Mas meu pastor é assim. Presta aí, pessoal. Silêncio, sentar cada um dos lugares, chegar pra frente, prestar atenção aqui. Filha da puta! Vamos, mestre. Mas cada um tem o seu, né? Você respeita. Então você me respeita como se eu fosse não. Tá, sentados, cada um dos seus lugares, em silêncio, virados pra frente, prestando atenção aqui. Onde a gente parou na última aula aí? Aqui, lá tá no... Alguém também parou, filho? Foi na 7. Não, na 9. Qual que é a nova? Já falou, você parou nela, que assim, como você Qual que é a 10? Calma aí, que eu nem localizei meu cara. Fala aí. Meu caderno é comigo, não, gente. Vai dar com quem? É com o Guilherme. Então, olha a 10. Esse pique? Eu não consigo entender essa pique não, peraí, deixa eu ver a minha aqui. Calma aí. Esse Não, pique Nossa, é eu queria que você tá passando por seu, imagina o seu. Véi, De planilha. é o quê? Eu pulei a palavra porque eu também não entendi quanto dia. Não, é isso, velho. Você já não é ruim? Não, mas nossa, mas eu falei Ah, cala a boca, tá pegando o caderno do Tem que responder. Eu falei no dialeto platônico assim. Falei não? Você tem que responder, Oi, Pedro, você vai ser a matéria do teste? O teste vai ser de confio. Mas depois ainda vai marcar uma consulta. Então, dialética platônica. Dia em grego é 2. Lética vem do grego logos. Que é razão, palavra. Como é que você sabe disso tudo, Tessi? Vou pegar o WhatsApp. Mais de 20 anos. Dando aula disso aqui, estudando isso aqui. Então, dialética é você confrontar duas posições, duas ideias. É assim que se avança o conhecimento, segundo Platão. O conhecimento é dialético, ele precisa da contraposição. Se uma ideia, se uma teoria não se sustenta diante do questionamento, da contraposição, ela não pode ser verdadeira. Então a dialética é fundamental no processo do conhecimento. Se você é a favor de alguma coisa, você tem que colocar essa sua ideia, essa sua teoria da qual você é a favor, em contraposição com o oposto dela. Se ela depois resistir e continuar consistente, aí é porque há uma grande tendência de que ela seja verdadeira. Boa noite. Platônica, porque foi Platão quem a desenvolveu. Na verdade, a dialética começava com Sócrates, né? Sócrates já fazia isso, ele ficava questionando as pessoas em praça pública, mostrando que elas não sabiam aquilo que elas acreditavam que sabiam, provando que elas eram ignorantes. Então a gente acha que é o dono da verdade, às vezes. A gente tem teorias e assume essas teorias como se fosse a verdade última. E não colocamos elas à prova, à contestação. E quando Sócrates contestava as pessoas, ele mostrava para elas que elas não sabiam ou não tinham noção daquilo que acreditavam saber. Depois Platão vai dar continuidade a esse processo, vai desenvolver toda a sua filosofia na base do diálogo. A parte das obras de Platão que chegou até a gente foram escritas em forma de diálogo, cujo protagonista era Sócrates. Para ele, esse é o melhor método para você chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Colocando as suas ideias à prova. Hoje em dia as pessoas não querem colocar as suas ideias à prova. As pessoas vivem em bolhas. E cada bolha ali autorreferencial, onde eles ficam se emulando.
ficam incentivando uns aos outros a continuar com aquelas mesmas crenças, não colocando essas crenças em xeque, em questionamento, em debate. O debate ele é fundamental para Platão, para chegarmos ao conhecimento. Próxima questão. E você que está lendo essa questão, vamos ver, né? Vamos querer aula. Explique a coincidência Xismu Pereira. Ô, Silvia, você não tem essa questão aí, não? Explique a reminiscência segundo Platão. Para Platão, conhecer é recordar. Por que conhecer é recordar? Porque a nossa alma é eterna. Ela existe desde sempre. Nossa alma vivia no mundo das ideias, no mundo inteligível. Ela cometeu um pecado lá e foi expulsa. A condenação da alma foi passar para um ciclo de reencarnações, para que assim ela pudesse se purificar e retornar ao adquirido conhecimento para o mundo inteligível, para o mundo das ideias. E aí, por habitar já no mundo das ideias, ela sabe a verdade sobre todas as coisas. Mas a cada nova reencarnação que a gente tem, a nossa alma passa por um rio, chamado éter, que é o rio do esquecimento, ou seja, a nossa alma esquece tudo e tem que reaprender tudo novamente. Tudo que ela já sabe. Mas à medida que a gente sabe, a gente só recorda aquilo que a gente já sabia. Por um processo dialético, né? Através da contraposição de ideias. Não conhecer é recordar com a Platão. Então, quando a gente conhece as coisas, a gente não está conhecendo nada de novo. Isso aqui que eu estou falando para vocês não é novo, vocês já sabiam disso em outras vidas. Mas só que vocês esqueceram na hora que vocês reencarnaram nessa. Sinal que eu não me deu para estudar isso. Oi? Sinal que eu não me deu para estudar Da Platão, sua alma já sabia isso desde o princípio. Porque ela morou no mundo das ideias, lá onde está a verdade. Minha borracha. E aí a cada reencarnação você esquece. Mesmo não tendo estudado na vida passada, você pode ter estudado em outras, porque são inúmeras reencarnações. Né? Até você atingir a purificação e o conhecimento para poder voltar para o mundo das ideias. Aí sua alma não precisa mais de reencarnar. Quando que ela vai se libertar desse ciclo de reencarnações? Quando você atingir a iluminação, o conhecimento, purificando a sua alma. Então é só ligar a luz. É só ligar a luz. Deve ficar muito iluminado. 94. A luz da mente, né? A luz da razão. Próxima questão. Próxima questão. Deixa eu tentar decifrar aqui. Entende a letra você mesmo. Explique a Platão. Explica o inatismo de Platão. Vocês estão sérios? Não, a pessoa já está acostumada a... Se conhecer é reminiscência, o conhecimento ele é inato. Inatismo quer dizer que é inato. Inato, ou seja, nós nascemos com ele. Então nós já nascemos com conhecimento. A gente só precisa recordá-lo. E como que a gente recorda o conhecimento que a gente já sabe, que a nossa alma desde sempre já sabe? Através da dialética. O diálogo, o questionamento, da contraposição de ideias. Cagar, menina. Que é? Explique o mito da caverna de Platão. Qual questão tá? Qual questão tá? Platão. Qual questão tá? Oi? Qual questão? Mito da caverna. Qual que é? Eu aprendi esse mito da caverna com a minha terapeuta.
Mito da caverna de Platão. Você quer o que hoje? Falou. Os dois. Os dois. Pessoal, segunda-feira não haverá aula. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, normalmente. Tá? E também vai ser uma semana de trabalho. Tá? Então, não Trabalho ou falta teste? trabalho. Isso, somente trabalho. Tá? Então, não falta Valendo como? trabalho valendo ponto. Mentira, Pedro. Você não vai passar esse trabalho ali. Não faz não, Pedro. Claro. Mas no mesmo nível você vai assistir. Vai lá, meu Mateus, nem te não. Chegou o fim do ano, eu fui a seu caderno, eu te falei pra você, Pedro. Oi, foi uma boa. Pergunta pro essa pra você ver o jeito que o caderno tá. Você não nada também não. Pessoal, prazer, vamos continuar aqui, vamos sentar, fazer silêncio, virar pra frente. Vamos? Senta lá. Então, o mito da caverna de Platão. Platão pede o seguinte: imagina uma situação. Pessoas que nasceram, cresceram e viveram toda a sua vida dentro de uma caverna, presas, acorrentadas, sem se moverem, braços e pernas, pescoço, não mexe nada, virados para uma parede. Atrás tem uma fogueira, onde pessoas passam com objetos. Esses objetos projetam sombras na parede. Tudo que você viu na vida foi só sombras. Só uma projeção. Projeções, sombras, imagens. Então você vai acreditar que o universo se resume àquilo, porque tudo que você viveu durante toda a sua vida foi só aquilo. Tudo que você experimentou durante a vida foi só aquilo. Então não há nada além daquilo para você. Até que um dia, num determinado momento, um desses indivíduos que moram na caverna consegue se libertar das correntes. Como ele viveu a vida inteira ali preso, sem se mover, o que acontece com os nossos membros quando a gente não usa eles? Membros. O que acontece com o seu membro quando você não usa ele? Ele atrofia. Atrofia, né? Parabéns. Então os membros, quando não são utilizados, eles atrofiam. Por estar atrofiado, ele tinha muita dificuldade de locomoção, foi se arrastando. E aí, se arrastando, ele conseguiu sair da caverna, seguindo uma luz que não a da fogueira. Mas quando ele saiu lá de fora, os olhos dele estavam acostumados com a escuridão da caverna, e na claridade ele também ficou cego. Aí depois ele conseguiu enxergar alguma coisa só quando anoiteceu. E à medida que ele estava ali, se esforçando para se locomover, a sua visão foi se adaptando à claridade e os seus membros de exercitar, ou pelo exercício, foram recuperando a mobilidade. E aí ele passou a ver um mundo completamente diferente daquele mundo da caverna. Um mundo agora muito mais interessante, muito mais amplo, muito mais colorido, muito mais verdadeiro do que aquelas sombras que ele tinha visto a vida inteira. Aí ele pensa, peraí, esse aqui é a verdade, esse mundo é o verdadeiro, aquilo não é uma ilusão. Eu preciso voltar lá e libertar os meus amigos. E aí ele tenta voltar. Quando ele chega lá, ele fala para aqueles que estavam ali aprisionados que existia uma outra realidade além daquela. E o que acontece? Ninguém acredita nele. E aí, de tanto ele insistiu, a galera começa a ficar puta com ele. E de tão puta acaba matando-o. Aí Platão vai dizer que foi isso que aconteceu com Sócrates. Sócrates tentou mostrar pra gente que esse mundo que a gente vive aqui é a caverna. É um mundo de aparência, de ilusão, de sombras. E que é um outro mundo além desse. Uma outra vida. Uma outra existência. Muito mais plena e verdadeira do que essa. Só que ninguém acreditou em Sócrates. Pelo contrário, ficaram revoltados com Sócrates. Disseram que ele corrompia os jovens e pregava o ateísmo.
deturpando as religiões da cidade. E condenaram Sócrates à morte. Isso aconteceu também com Jesus, né? Jesus tentou mostrar pra gente que existe um outro mundo além desse. Pessoas não acreditaram, se revoltaram e o mataram. Isso acontece com todo mundo que tenta mostrar a verdade para as pessoas. Porque a verdade, ela incomoda. A verdade dói. A verdade, ela provoca oposição. E por incomodar, as pessoas acabam se levantando contra aqueles que falam a verdade. Eles acabam quase invariavelmente mortos. Aconteceu com os profetas, aconteceu com todo grande líder que tentou mostrar a verdade para o povo. O povo está acostumado com a caverna, com as sombras, com a ilusão, com ser enganado. Quando alguém tenta nos mostrar a verdade, ninguém quer concordar, porque a verdade ela é dolorosa. Ela é muito mais difícil. Funciona no campo da política também. Principalmente no campo da política. O povo quer coisa que agrada. O povo quer pão e circo. Se o político der diversão e vida, o povo não está preocupado com a virtude, com fazer o que é certo e o que é melhor. Por isso, ele acaba votando ou escolhendo sempre aqueles que vão dar pão e circo para ele, né? E vão o enganar. Isso vale para qualquer político. As pessoas não estão dispostas à virtude porque, como dizia Jesus, o caminho do bem, o caminho correto, o caminho da verdade, ele é estreito, cheio de obstáculos e de espinhos. Vai ser dolorido trilhar o caminho da verdade. O caboclo, para sair da caverna lá, ele teve que passar por um processo dolorido de movimentação de órgãos atrofiados, de adaptação dos seus olhos com a claridade. Tudo isso aí foi muito difícil. O processo de conhecimento dialético é difícil. Colocar as nossas ideias em jogo, questioná-las, criticá-las e até mudar de opinião porque viu que não tem consistência aquilo que a gente acredita, isso é muito difícil, isso é muito dolorido, porque vai contra as nossas crenças, crenças arraigadas. E essas crenças arraigadas, elas acabam influenciando a forma como a gente percebe a realidade. Por quê? Porque a gente não aceita aquilo que não confirma as nossas crenças. Isso tem um nome hoje em dia chamado viés de confirmação. Você só acredita naquilo que confirma aquilo que você já acredita. Se algo ir contra aquilo que você acredita, você julga aquilo como falso. A gente não quer nada que desestruture a nossa forma de ver o mundo. A gente só quer confirmar aquilo que a gente já previamente acreditava. Então esse é o mito da caverna de Platão. É um mito, na verdade, é uma alegoria, é uma metáfora da existência humana. A gente vive na caverna, acreditando em sombra e ilusões. E quando vem alguém nos dizer a verdade, a gente pensa essas verdades. Porque a gente está acostumado com as nossas ilusões. A verdade, ela incomoda. A verdade, ela desestrutura as nossas crenças. E por isso, acaba fazendo com que a gente não aceite e até se revolte contra quem quer nos levar à verdade. Como se revoltaram com Sócrates, como se revoltaram com o cara da caverna, se revoltaram com Platão. Platão também foi preso, foi vendido como escravo. Aristóteles quase foi condenado à morte. Isso é uma tônica. Se o caboclo não incomoda, se não é perseguido, o problema é que isso é tão, às vezes, vago e amplo, qualquer um pode usar isso, né? O Lula usa isso, que ele foi perseguido, por isso que ele foi preso, né?
Mas tá quase, sabe? Bolsonaro também usa isso, foi perseguido quase foi morto, tomou uma facada. E os dois são vagabundos, dois caras sem alça, né? Que usam essa história, que é um marco aí, que é uma jornada chamada Jornada do Herói, para colocarem-se como os salvadores da pátria. Quando na verdade são só mais dois responsáveis aí, entre muitos outros, junto com os outros políticos, pelo nosso fracasso como nação. A culpa é de ambos, não é só de um ou de outro lado. Mas as pessoas preferem ficar ou de um ou do outro lado. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é dos militares, a culpa é da direita, dos outros, a culpa é da esquerda, o problema é a esquerda. Mas na verdade é você acreditar que o problema é um ou outro. O problema na verdade são os dois. Assim como também o problema somos nós, o povo. Porque a gente não quer o caminho duro da virtude, da disposição para fazer o que é certo. A gente quer o caminho mais fácil, que dá mais prazer, que é o caminho do pão e circo. Ah, tem comida e tem diversão? Tem prazer? Bora! Foda-se se vocês estão me roubando, se estão me enganando, me iludindo, mas estão me dando algo que me deixa aqui amortizado. Próxima questão. Deixa eu ler aqui, professor. Qual você está na 14? Não sei. Explica a teoria dos 6 filósofos de Platão. Então, para Platão, quem deveria governar são os 6 filósofos. Por quê? Porque só o filósofo, ele está preocupado com a verdade, com a justiça e o bem. Então, na teoria política de Platão, a sociedade deveria ser dividida em 3 classes. Na base da pirâmide, nós teríamos camponeses, comerciantes e artesãos. Como é que funcionaria a sociedade? Então, Platão, quando o indivíduo nasce, ele deveria ser cuidado pela família até os 7 anos de idade. A família cuida dele até os 7 anos. Depois dos 7 anos, quem vai cuidar dele é o Estado. Aí ele vai, a partir dos 7 anos, aprender agricultura, pecuária, plantar, colher e cuidar de animais. Vai aprender o comércio, conta, matemática, para poder fazer transações comerciais. E artesanato, fazer ferramentas, fazer armas, fazer calçados, vestimentas, utensílios. Dos 7 aos 20 anos ele vai aprender tudo isso. Com 20 anos ele vai fazer uma prova, um processo seletivo. Se ele passar nessa prova, ele vai subir. E vai passar para a classe dos guerreiros. Se ele não passar, ele vai ter que viver o resto da vida como um camponês, como um comerciante ou um arteiro. Aí dos 20 aos 40 anos ele vai estudar a arte da guerra. Como guerrear, como proteger a cidade. A função dos guerreiros é a proteção da cidade. Dos 20 aos 40 anos ele vai ficar nessa classe. Com 40 anos ele vai fazer uma prova. Outra prova. Se ele passar nessa prova, ele vai estudar filosofia. Se ele não passar, ele vai continuar o resto da vida como guerreiro protegendo a cidade. E aí dos 40 aos 60 anos, ele vai estudar filosofia. 20 anos estudando filosofia. 40. Já estou na idade. 40 anos, professor. 42. Oi? 40 anos, Então, dos 20 aos 60, estudar filosofia. Com 60 anos, ele faria mais uma prova. Se ele passasse, ele poderia se transformar no rei. Ou participar da assembleia que governa a cidade.
Ele vai ser um rei filósofo. Se não, ele vai ser só um filósofo. Oi? Mas tem que saber como é que você chegou assim com 40 anos. Você quer chegar lá também, não, Wesley? Você sente esse desejo? Você começar? Tchau. Então, só os filósofos devem governar, porque eles estão em busca do conhecimento. Os outros nem sabem o que é a verdade, o que é a justiça e o que é o bem. Se não sabem o que é a verdade, o que é a justiça e o bem, como é que eles vão transmitir isso para o povo? Como é que ele vai fazer um governo que não mente? Um governo justo? Um governo que busca o bem do povo? É por isso que os políticos que aí estão, prestam. Eles nem sabem o que é verdade. Eles não estão nem com a verdade da verdade. Eles usam a mentira para chegar no poder. A justiça muito menos. Eles querem saber que se dá bem. E os outros que estão lá preocupados só com o interesse deles. Não é ninguém. Não está preocupado com o bem do povo. Ia ser um processo árduo e difícil. Não? Vamos sair da caverna. Platão tentou aplicar esse regime de governo em alguns lugares. Por isso que ele foi perseguido e até vendido como escravo. Porque a galera não concordava com ele. Né? Então essa é a filosofia política de Platão e é por isso que os filósofos devem ser os governantes. Compreenderam? Sim. Acabou aí? Não tem mais. É a 15 por hoje é só. Quais são as qualidades de um governante? Então o governante tem que ser honesto, verdadeiro, né? Justo e bondoso. Ser honesto, falar a verdade. Os políticos mais falam mentira. Não, ele é igual eu. Todos os políticos, né? Aí eles estão no Brasil hoje, mas em voga aí na briga, Bolsonaro e Lula. Não são honestos, mentirosos. Justo. Não, Justo, dá a cada um de acordo com o seu mérito ou de acordo com a sua necessidade. Alguns você vai dar de acordo com o mérito, a outros de acordo com a necessidade. Isso é ser justo. E bondoso. Bondoso é fazer o bem para as pessoas, não para o mal. Os políticos não dão às pessoas aquilo de acordo com o mérito delas ou de acordo com o que elas necessitam. Pelo contrário, a gente vê pessoas na nossa sociedade passando necessidade e pessoas que têm mérito na nossa sociedade sendo desprezadas. E os políticos também não são bondosos. Na verdade, eles só pensam no bem deles mesmos. E os outros que se lascam. Tá bom? Tá bom. Por hoje é isso aí. Oi. Quem? Depois da igreja pode sair não.